Olá, bem-vindos à disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Roberta Guimarães Franco, sou professora responsável pelas disciplinas de Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas, aqui da UFLA, e vou acompanhar vocês nessa disciplina um tanto panorâmica, sobre as literaturas africanas de língua portuguesa. E por que eu estou dizendo um tanto panorâmica? Pois nós temos que dar conta da literatura de 5 países em uma única disciplina. Então vamos ver a literatura angolana, moçambicana, guineense, cabo-verdiana e são-tomense. Eu gostaria de chamar a atenção aos nossos alunos do fato de que essa não é uma característica específica da disciplina da UFLA ou do ensino à distância. Nas universidades brasileiras, de uma forma geral, essas literaturas compõem sempre uma única disciplina intitulada Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Por uma série de razões, a área ela é denominada dessa forma, e também por razões práticas de carga horária. Seria já muito complicado incluir essas literaturas de forma separada dentro da grade do curso de letras. Uma disciplina para literatura angolana, uma para literatura moçambicana e assim por diante. Então, essas literaturas são, no Brasil de uma forma geral, nas universidades brasileiras, tratadas em conjunto, formando uma única disciplina intitulada Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Então, nessa videoaula, que introduz a nossa disciplina, eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões importantes para o início do estudo das literaturas africanas, principalmente no que diz respeito à quebra de uma série de preconceitos com relação a essa área. Principalmente preconceitos formados, como normalmente por desconhecimento das produções, dos autores, dos escritores e até mesmo desconhecimento da forma como essa literatura se formou, como essas literaturas foram constituídas. Um dos pontos principais que a gente escuta por essa falta de conhecimento da área é que essas literaturas são literaturas tardias, ou literaturas recentes. De fato, a produção literária nesses países, elas se apresentam principalmente a partir do século XIX. Mas é preciso entender o porquê que essas literaturas são chamadas, ao meu ver, equivocadamente, de literaturas tardias, pois a gente precisa entender a configuração da colonização portuguesa nesses países para entender o porquê essa produção literária aparece mais tardiamente do que, por exemplo, a produção literária no Brasil. Então, para a gente começar essa introdução, começar a pensar essas literaturas, eu gostaria de começar a nossa aula com uma espécie de epígrafe de um crítico literário muito importante chamado Edward Said, que fala sobre, exatamente sobre o peso, o envolvimento dos escritores com a história, com a ideologia, com os sistemas sociais dos seus países, dos locais onde esses escritores vivem. Então, eu começo com uma citação do Edward Said. Não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pela ideologia, pela classe ou pela história econômica, mas acho que estão profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais em diferentes graus. A cultura e suas formas estéticas derivam da experiência histórica. Bom, por que eu começo com essa citação do Edward Said do livro Cultura e Imperialismo? Um dos preconceitos mais recorrentes na área de literaturas africanas diz respeito a uma opinião,
desconhecida, né, de que as literaturas africanas estão muito pautadas nos processos históricos desses países, são extremamente comprometidas, né, com ideologias, né, com o processo mesmo de descolonização, né, a relação entre colonizador e colonizado, que é uma questão que vocês vão ver ao longo das unidades dessa disciplina, né. E eu trago essa citação do Eduardo Said justamente para colocar um questionamento, né? Qual literatura, né, qual escritor, né, não apresenta uma relação com a sua sociedade, com seu tempo histórico, com a sua vivência, com as suas questões de convivência social? O que vai variar de escritor para escritor, de época para época, é a forma como esses escritores transformam toda essa bagagem cultural, toda essa visão de mundo em obra literária. E aí sim, né, são os chamados mecanismos estéticos, né? Quais são os elementos, né, que cada um desses escritores vão utilizar para transformar isso em literatura. Então há um equívoco muito grande em achar que as literaturas africanas, né, são baseadas simplesmente numa visão ideológica de valorização do continente africano, de valorização do negro, né, de ruptura com os processos coloniais, como se tudo isso fosse trabalhado sem a existência, né, de um projeto estético. Então é importante nós ressaltarmos aqui que essas literaturas, né, trabalham a um só tempo, né, com dois processos. Um projeto ideológico, né, que está assim marcado, né, por essa vivência histórica, pelo processo de colonização portuguesa e posterior descolonização, mas também por um projeto estético, ou seja, qual é o tipo de linguagem que vai ser utilizado para tratar desses temas, né? O tipo de personagens, o ambiente, cenário, enfim, as vozes poéticas, né? Então, são dois projetos que precisam ser analisados, vistos, compreendidos conjuntamente. Um projeto ideológico e um projeto estético. Como eu disse logo no início da nossa aula, né, é importante nós entendermos essa colonização portuguesa nesses países para fugirmos do equívoco, né, de chamarmos essas literaturas de literaturas tardias. Como vocês vão ver no guia, né, de vocês, há uma referência ao estudioso Manuel Ferreira e a sua obra Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa, em que existem datas, né, sobre o início, né, da imprensa, do prelo, né, nos jornais nessas colônias. E a partir disso nós vemos que essas datas são, sobretudo, datas do século XIX. Né? Isso é um dado importante para a gente entender, né, como que essa colonização se configura nessas colônias e como essa colonização se configura diferente do caso brasileiro, que é a nossa principal referência, obviamente. Né? Então, vejamos uma questão importante. Apesar da colonização portuguesa, né, ser entendida sempre a partir dos descobrimentos, né, e aí eu gostaria também de fazer uma ressalva a essa palavra, pois a historiografia brasileira já há algum tempo, né, exclui a palavra descobrimentos e a substitui por conquista, né? Afinal de contas, nós já sabemos que isso não é um descobrimento, haviam habitantes aqui, então essa palavra não faz muito sentido, né? Então evitemos usar a palavra descobrimento e vamos substituí-la por conquista. Né? Então, embora a colonização seja marcada, o seu início seja marcado pela data, né, da chegada dos primeiros navegadores, é preciso entender que no caso dessas colônias africanas, essa colonização ela só vai se efetivar, né, de uma maneira mais consolidada, e aqui eu não falo sozinha, falo com a opinião de vários historiadores, essa colonização só vai se consolidar a partir do início do século XX. Então, vejamos essa citação. Parece razoável apontar 1913 como data efetiva e sempre aproximada do estabelecimento definitivo do domínio europeu em Moçambique. Para Angola e para a Guiné, poder-se-á apontar, respectivamente, 1914 e 1915.
Impressionantemente, as últimas regiões e povos a serem submetidos ao domínio europeu, os Macondes no norte de Moçambique, os Bakongos nos Dembos ao norte de Angola e os Balantas no sul da Guiné, foram dos primeiros e mais violentos a revoltarem-se contra esse poder 5 décadas mais tarde. Né? Então, aqui, a partir dessa citação do historiador inglês, a gente percebe, né, que não basta apenas considerar aquelas datas de finais do século XV, início do século XVI, para pensar nessa colonização. Né? Os historiadores vêm cada vez mais pensando numa colonização efetiva, né? Aquela que aqui no caso do Brasil a gente fala a partir de 1530, né? Quando começam a chegar os primeiros colonos, né? E isso só aconteceria, assim, uma mudança mesmo populacional significativa no caso dessas colônias a partir do início do século XX, como nos diz o historiador René Pélissier. Em 1904, até mesmo em 1907, a Angola realmente portuguesa representava no máximo 1/10 do território atual. E isso não era confidencial, estava escrito em Angola, 2 anos de governo, de Pava Couceiro. João de Almeida, que foi seu braço direito, contou as suas próprias campanhas. Se ele empreendeu a partir de 1845 180 operações militares, isso significa que a colônia não estava pacificada. Esta foi a chave que demonstrou a falsidade do slogan 5 séculos de colonização portuguesa em África. Então, é a partir desse slogan que o René Pélissier ressalta, 5 séculos de colonização portuguesa em África, que a gente precisa pensar essa ideia, né, de uma literatura tardia. E com isso pensar também outro equívoco, né, o de que esses povos não resistiram ao longo desses séculos à presença portuguesa. Né? Há registros de uma série, né, de revoltas, de pequenas guerras, né, com relação à presença portuguesa nesses territórios. Mas aqui eu chamo a atenção para essas 2 citações para a gente pensar o seguinte, né? Se essa colonização, né, desse ponto de vista, né, tanto do McQueen quanto do Pélissier, né, se inicia a partir do início do século XX, né, é exatamente a partir desse momento que a gente vai encontrar uma produção, né, que vai se intensificando cada vez mais nesses territórios, né, uma produção jornalística, literária, né, que inicialmente atende, né, vai atender, né, aos interesses, obviamente, de Portugal, né, que precisa ter notícias, né, do que acontece nas colônias. Agora, o porquê essa mudança no início do século XX? Né? Se vocês lembrarem, lá quando nós estudamos o romantismo, né, na literatura portuguesa 2, né, uma das questões que eu ressaltei na época é que a independência do Brasil é um ponto importante para a questão do nacionalismo que aparece no romantismo português. Né? Então, a independência do Brasil é um ponto que afeta, né, o orgulho português, essa identidade, né, de colonizador do povo português. Isso, obviamente, com a perda do Brasil, né, obviamente Portugal precisa dar mais atenção, né, às suas colônias em África, já que havia perdido a sua principal colônia, sem dúvida, que era o Brasil. Além dessa necessidade, né, de dar atenção às outras colônias que estavam um pouquinho esquecidas, né, Portugal recebe um ultimato da Inglaterra. Né? E por que isso acontece? O ultimatum britânico, datado de 1890, se dá pelo seguinte: essa região em rosa que vocês veem no mapa, onde na extrema esquerda está Angola e na extrema direita está Moçambique, era na verdade um projeto português de unir as 2 colônias, transformando esse território, né, no que eles chamariam de colônia transoceânica, né, porque ligaria o Oceano Atlântico, né, a costa de Angola, ao Oceano Índico, na costa de Moçambique. O problema é que essa faixa rosa no meio dos 2 territórios, ela pertence à Inglaterra. Né? Então, é um plano um tanto megalomaníaco dos portugueses, né? A ideia de unir esses 2 territórios. Então,
o que a Inglaterra faz é, obviamente, né, marcar uma presença, né, dizendo esses territórios aí no meio são meus, né, cuidado, né, enfim, e com isso também vai, né, dizer aos portugueses que eles precisam ocupar efetivamente as suas colônias, né, do contrário, né, eles perderiam esses territórios. Então, é a partir dessa data, né, então nós podemos pensar em dois marcos históricos, né? Primeiro, a independência do Brasil em 1822, né, que faz com que Portugal precise, né, dar mais atenção a esses territórios, e por fim, em 1890, né, já no finalzinho, aí, na transição do século XIX para o XX, né, quando a Inglaterra, né, dá esse ultimato a Portugal. Ou vocês ocupam, né, colonizam de fato esses territórios, ou vocês vão perder, né, as suas colônias, né? Então, essa mudança, né, nesse contexto histórico aparece, né, de uma forma muito significativa se nós olharmos os dados da população branca que compõe esses territórios. Então, para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui algumas tabelas, né, sobre a população branca, né, de Angola e Moçambique em períodos distintos, né? Essa tabela foi retirada do livro Passagens para a África, da historiadora portuguesa Cláudia Castelo. Então, se nós olharmos essa tabela, que vai do ano de 1846 a 1920, nós percebemos já que, inicialmente, em 1846, o número de brancos em Angola, né, é de 1830, né, e que em 1920, né, esse número sobe para 20.700, por exemplo, né? Já de 1920 a 1945, né, então no caso de Angola, que nós podemos ver que de 20 a 40, esse número mais do que duplica, né, o que também acontece, né, no caso de Moçambique, entre 28 e 45, há também quase, né, uma duplicação desse número. A título de comparação, né, pensando aqui só no caso angolano, para a gente ter uma tabela mais simplificada, né, de 1846 a 1960. Então, tendo mais de um século como referência, né, nós temos 1830, né, de população branca, né, e essa população passa em 1960 a 172.529. Né? Lembrando aqui, vocês vão encontrar essa referência no guia de vocês, que a guerra de independência, no caso angolano, começa em 1961, no ano seguinte. E isso não significa de maneira alguma que essa população branca vai diminuir, né? Muito pelo contrário, os portugueses, incentivados pelo governo português, continuarão indo, né, para as colônias no intuito de enriquecer, né? O que essas tabelas, né, nos dizem, né? O que esse número populacional, né, mostra para a gente? Obviamente, né, se essa colonização se inicia de fato, como nós vimos aqui no McQueen e no Pelissier, a partir do século XX, né, essa intensificação da população branca vai gerar cada vez mais, né, situações de confronto. Né? Porque os mecanismos de colonização, no que diz respeito à imposição da língua, à imposição da cultura, da religião, né? E principalmente a segregação dos espaços, né? O que era o espaço de convivência do colonizador, o que era o espaço de convivência do colonizado, né? Essas medidas todas vão se intensificar. Né? E é exatamente por isso que mais à frente nós vamos ver como essa literatura, né, vai aparecer como uma resposta, né, a esse sistema opressor, né, da colonização portuguesa. Então, vejamos apenas um exemplo, né, no caso angolano, né, das medidas, né, da forma como o governo português pensava essa relação entre colonizador e colonizado. Embora nós não possamos falar em apartheid, né, nessas colônias, como aconteceu na África do Sul, né, há sim uma forma prática, né, de divisão
desses espaços, o que vocês podem depois observar com mais calma no conto A Fronteira de Asfalto, que foi disponibilizado para vocês na unidade 2. Nessas terras de África, ao lado de elementos da imigração portuguesa, outros terão de viver e prosperar sem se misturarem e fundirem, mas prestando-se o auxílio indispensável para os melhores resultados de uma civilização que a todos interessa. Ou seja, a recomendação era evitar a miscigenação, evitar que brancos e negros se misturassem, e gerassem uma sociedade mestiça. Afinal de contas, eles já tinham um exemplo, do Brasil, do processo colonial do Brasil, em que essas relações, enfim, se deram de uma outra forma. Ainda, o mesmo comissário Norton de Matos: a colonização por famílias portuguesas deve excluir por completo dos núcleos de colonização os indivíduos de raça preta. Portanto, a recomendação era exatamente essa. Esses indivíduos, os chamados indivíduos de raça preta, portanto, os colonizados, eles deveriam conviver nessa sociedade apenas para prestar serviços, que é o que vocês vão ver também no conto A Fronteira de Asfalto, Luandino Vieira, quando aparece, por exemplo, a mãe do menino Ricardo, que trabalha como lavadeira na casa da menina Marina. Então, esses indivíduos entrariam em contato, brancos e negros entrariam em contato o mínimo possível, sempre em situações em que o negro prestaria serviços, principalmente esses serviços básicos, lavadeira, arrumadeira, cozinheira, enfim, mas a recomendação era evitar ao máximo o contato entre esses indivíduos. Nesse contexto, a situação vai se agravar a partir da década de 30, 1933, quando se inicia em Portugal o Estado Novo, comandado por Salazar. Então, em 1933, nós temos a publicação do Ato Colonial, onde nós percebemos mais uma vez, Portugal se colocando como parte da sua identidade a ideia do colonizador, ou seja, como isso faz parte da identidade portuguesa. É da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que eles se compreendem, exercendo também a influência moral. Aqui nós vemos claramente esse ideal civilizador, ou seja, o português tem uma função de ir até esses territórios, levar a civilização, levar a moralidade, o conhecimento, o saber. Então, a partir da década de 30, quando a presença de portugueses nas colônias vai se intensificar cada vez mais, é que a gente vai começar a perceber nas produções literárias, e vocês podem perceber isso no guia de vocês, como vocês encontram em todos os capítulos, na literatura angolana, na moçambicana, na cabo-verdiana, enfim, em todos os capítulos vocês encontram uma referência a uma periodização, que é citada, que foi feita pelo professor Pires Laranjeira, da Universidade de Coimbra, e nessa periodização vocês vão perceber que há um período comum entre esses países, que é o período que ele chama de formação dessas literaturas, formação da literatura angolana, da literatura cabo-verdiana e assim sucessivamente. E vocês vão perceber que normalmente esse período de formação começa por volta da década de 40. Então, exatamente, se nós temos a formação da imprensa nesses territórios no século XIX, a intensificação da presença portuguesa no século XX, nós vamos encontrar, a partir da década de 40, uma produção literária já bastante voltada à necessidade de mostrar o que é a cultura
né, africana de uma forma geral, óbvio, apresentando aí particularidades de cada um desses países, né? Então é por isso que nós vamos encontrar, né, por exemplo, o poema, né, Quero Ser Tambor, do José Craveirinha, ou Se Me Quiseres Conhecer, de Noêmia de Souza, né, mostrando, né, o que é, né, esse sentimento de valorização da cultura num sistema que oprime a presença, né, dos negros no seu próprio território, né? Nesse sentido, vocês vão encontrar, eu disponibilizei para vocês logo na unidade 1, né, um texto intitulado Eu e o Outro, o Invasor, né, do escritor angolano Manuel Rui. E nesse texto nós encontramos, né, o que nós podemos chamar de uma outra versão, né, desse processo de conquista, né? Normalmente nós encontramos, né, a história nos mostra a presença de narrativas que contam, né, a chegada dos portugueses, como no caso do Brasil nós temos a Carta de Caminha, né? E esse texto do Manuel Rui, que foi escrito na década de 80, já, né, com uma distância, né, temporal bastante significativa, já posterior às independências, né, mas que nos mostra um outro olhar, ou seja, o olhar do africano, do angolano, sobre a chegada dos portugueses. E eu separei aqui na nossa videoaula o trecho inicial desse texto para a gente comentar um pouquinho. Quando chegaste, mais velhos contavam histórias. Tudo estava no seu lugar. A água, o som, a luz, na nossa harmonia. O texto oral. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores, parrelas sobre o crepitar de braços da floresta. E era texto porque havia gesto, texto porque havia dança, texto porque havia ritual, texto falado, ouvido e visto. É certo que podias ter pedido para ouvir e ver as histórias que os mais velhos contavam quando chegaste, mas não, preferiste disparar os canhões. A partir daí, comecei a pensar que tu não eras tu, mas outro, por me parecer difícil aceitar que da tua identidade fazia parte esse projeto de chegar e bombardear o meu texto. Mais tarde, viria a constatar que detinhas mais outra arma poderosa além do canhão, a escrita. E que também, sistematicamente, no texto que fazias escrito, intentavas destruir o meu texto ouvido e visto. Eu sou eu e a minha identidade nunca havia pensado integrando a destruição do que me pertence. Mas agora sinto vontade de me apoderar do teu canhão, desmontá-lo peça a peça, refazê-lo e disparar não contra o teu texto, não na intenção de liquidar, mas para exterminar dele a parte que me agride. Afinal, assim, identificando-me sempre eu, até posso ajudar-te à busca de uma identidade em que sejas tu quando eu te olho, em vez de seres o outro. Esse texto do Manuel Rui é extremamente importante porque ele inverte, né, já no seu título, Eu e o Outro, ele inverte a lógica narrativa que nós nos acostumamos, infelizmente, a encontrar na história, né? O eu do discurso, né, normalmente vem da Europa, né? Vem dos colonizadores, né? Vem dos grandes impérios, né? E o outro são os asiáticos, são os americanos, né? Os sul-americanos, os africanos, ou seja, aqueles, né, que foram durante algum tempo colonizados. Então, no texto, o Manuel Rui já faz essa inversão. Eu aqui é o africano e o outro é o português, que está vindo de fora ocupar, né, o meu território. Né? A partir dessa inversão, o Manuel Rui vai trabalhar com a ideia da escrita como arma, né? O canhão da escrita. Isso também é extremamente importante para a gente pensar o processo de formação dessas literaturas. Né? Quando os colonizadores chegaram, né, havia um texto, mas era um texto oral, cheio de gestos, de dança, de música, de movimentos, né? E ao invés de pedirem, né, para ouvir, ou seja, ao invés de estabelecerem um diálogo, eles vão bombardear esse texto, né, oral com um texto
escrito, né? E o que significa esse bombardeamento, né? É exatamente a imposição, né, que qualquer sistema colonial faz, né, nesses territórios, né? A imposição, né, da cultura, da língua, da religião, enfim. Aqui no caso, né, a gente pode pensar a cultura, né, a língua, a escrita, né? E a partir disso, o Manuel Rui vai falar exatamente do processo, né, de apropriação, né, desse elemento. Ou seja, aquilo que era imposição, né, vai se transformar, né, também em arma. Ou seja, a arma do outro, né, a arma do colonizador, o canhão da escrita, vai ser agora utilizado como arma do colonizado. Porque ele vai, a partir de agora, escrever os seus textos, né, mas mostrando a visão, né, do colonizador, né, destruindo assim aquela série de estereótipos que nós encontramos, né, na literatura de viagem, enfim, nas narrativas produzidas, né, pelos portugueses, no nosso caso. A partir disso, né, eu retomo aqui também uma questão que vocês vão encontrar no guia, né, que é a diferença entre a literatura colonial e as literaturas africanas, né, que é uma diferença que no guia vocês vão encontrar a referência, mais uma vez, ao livro do Manuel Ferreira, né, e essa diferença ela é importante, por um lado, para a gente pensar esse processo de transformação dessas literaturas ao longo, né, do século XX, né, mas também é importante para a gente pensar o que seria uma história, né, dessas literaturas, história da literatura angolana, história da literatura moçambicana, né, como nós temos no caso, né, da literatura brasileira também, né? Então, no guia vocês encontram essa diferenciação, né, literatura colonial e literaturas africanas. Vejamos como ela aparece e depois vamos discutir um pouquinho essa questão. A literatura colonial seria aquela em que o homem negro aparece como que por acidente. O homem branco está colocado à categoria de herói mítico, desbravador das terras inóspitas, operador de uma cultura superior. Ele é, no texto literário e no pensamento de que redige e organiza, o habitante privilegiado e soberano. Portanto, né, o que o Manuel Ferreira chama de literatura colonial são, sobretudo, os textos, né, escritos final da década de 19, início da década de 20, né, que reproduzem a lógica do sistema colonial. Ou seja, o branco aparecendo como personagem principal, como esse herói, né, ou seja, ele é um elemento civilizador, né, como nós vimos lá no Ato Colonial de 1933, ou seja, faz parte da identidade portuguesa, né, levar a civilização, né, e, por outro lado, o negro, quando aparece, né, aparece sempre numa situação subalterna, marginal, né, no sentido de estar à margem, né, das ações, né? E o Manuel Ferreira, em outro trecho, né, do seu livro, vai falar do processo de coisificação ou até mesmo de animalização desse negro. Ou seja, ou ele praticamente não aparece, ou quando aparece, né, é visto como uma coisa ou como um animal, ou seja, como um elemento extremamente marginal naquela sociedade. Nesse sentido, as literaturas africanas vão surgir como uma espécie de resposta. As literaturas africanas de expressão portuguesa surgiriam como uma resposta, pois nesses textos o universo africano é perspectivado por dentro, consequentemente saneado da visão folclorista e exótica. No material linguístico, o negro é privilegiado, embora não sejam excluídas as personagens europeias. Nesse sentido, né, as literaturas africanas vão exatamente trazer essa perspectiva de dentro. Não é mais o olhar, né, do europeu, do colonizador, do português, falando sobre o território africano, que também vai trazer uma série de visões extremamente, né, exóticas, né, sobre a natureza, né, enfim, tratando sempre a África como um espaço selvagem, né. No caso das literaturas africanas, então, nós vamos encontrar, né, essa perspectiva
de dentro, né? Como vocês podem ver, por exemplo, no poema da Noêmia de Souza, que vocês encontram no guia, né? Se me quiseres conhecer, né? Em que ela vai dizer: sou um pedaço de pau preto. Né, que é uma madeira que é muito utilizada, né, na África para fazer estatuetas, enfim, uma madeira que trabalhada ela fica muito bonita, brilhosa, né, e é extremamente escura. Né. Então, em poemas desse tipo, né, ou como no Quero Ser Tambor, do Craveirinha, né, nós vamos encontrar essa perspectiva, ou seja, sou eu, né, negro, africano, né, e aí moçambicano, angolano, enfim, falando, né, da minha cultura, né, apresentando como isso pode ser bonito, como isso pode ser belo, dependendo do olhar, né, de quem a vê, né. O olhar do colonizador vai ser sempre, né, na maioria das vezes, né, um olhar, né, de diminuição, porque faz parte, né, do processo de colonização tratar, né, o colonizado como algo, né, não é nem alguém, como algo menor, né, justamente para justificar esse processo todo de civilização. Embora, né, essa divisão, né, que o Manuel Ferreira apresenta entre literatura colonial e literaturas africanas, né, inicialmente faça bastante sentido, a gente consegue perceber, né, que há uma mudança significativa nesses textos, né, uma mudança de olhar, né, com relação ao continente africano, com relação aos personagens que habitam essas obras, enfim. Embora isso seja significativo, né, essa não é uma divisão muito utilizada nas disciplinas de literaturas africanas. Normalmente nós fazemos referência, né, porque, enfim, é um momento importante, mas é preciso lembrar que esse texto do Manuel Ferreira é um texto da década de 80, né, e cada vez mais, né, a preocupação, né, de muitos dos professores, óbvio que existem exceções, é pensar essa literatura como um todo. O que significa pensar essa literatura como um todo? Né? Não excluir, né, o período, né, da produção dessa literatura colonial como se ele não fosse literatura angolana, por exemplo. Né? Então, o perigo, né, da divisão apresentada pelo Manuel Ferreira é pensar que não é necessário, né, não é interessante, né, ler as obras, né, que são entendidas, classificadas como literatura colonial. Né? Eu costumo dizer, né, que isso gera um apagamento, né, um silenciamento, né, e todo tipo de apagamento e silenciamento é extremamente perigoso. Né? Se nós não temos ideia, né, não temos conhecimento dessa produção anterior, né, dessa produção chamada de literatura colonial, né, de como os negros eram tratados nessas obras, né, como entender depois toda a literatura, principalmente a partir da década de 40, que aparece exatamente exaltando a figura do negro, as culturas, né, africanas. Né? Então, é necessário olhar cada obra, e aí isso serve para qualquer literatura, não é só o caso das literaturas africanas, é necessário olhar cada obra, cada escritor como figura de seu tempo. É necessário, né, entender, e aí nós voltamos lá ao início da nossa aula, né, a citação do Eduardo Said, né, pensar cada escritor, né, como alguém que está lidando com pensamentos, ideias, enfim, ideologias que circulam no seu tempo. Nós não podemos exigir de um escritor do século XIX, né, que ele trabalhe determinadas temáticas com o olhar que nós temos hoje no século XXI, com a série de informações, enfim, com todo o processo histórico que nós ou vivenciamos ou acompanhamos através dos livros de história, enfim, né, nós não podemos exigir que esse escritor do século XIX tenha, né, uma visão de mundo, né, de acordo com a nossa no século XX. E para isso eu chamo a atenção de um texto que também está disponibilizado no ambiente de vocês, que é um texto do Luandino Vieira, em que ele vai falar exatamente, né, dos buracos negros, né, daquilo que ele está chamando de buracos negros. Né? E o que o Luandino Vieira está querendo dizer com esses buracos negros? Exatamente o perigo, né, de jogar essa produção,
né, considerada colonial, ou seja, essa produção que coloca, né, a figura do negro numa posição subalterna, né, o perigo de jogar essas produções num buraco negro, né, que significa, né, o apagamento e o esquecimento. Né? Então, vejamos um trecho do texto do Luandino Vieira. O último buraco negro que deixo por provocação, e depois prefiro as vossas perguntas, é que a história da literatura angolana, deve começar pelo primeiro texto escrito. E o primeiro texto escrito, não sei quem foi, ninguém sabe, mas alguém escreveu numa pedra. Aqui chegaram as naus do esclarecido rei Dom João, e puseram as cruzes e fizeram nos rápidos de Alala. E começou a aventura com o reino do Congo. E quando Paulo Dias Novaes, um século depois, chegou a Luanda, estava convencido que era o primeiro. E como sucede quase sempre a quem pensa que é o primeiro, vai e encontra lá outro. Tá? Então, nesse texto, né, vocês têm o texto na íntegra no ambiente de vocês, o Luandino Vieira vai chamar exatamente a atenção, e é um texto um tanto, né, polêmico, né, porque ele vai dizer que é preciso considerar, né, se no momento de fazer a história da literatura angolana, né, no caso do Luandino, né, é preciso considerar essa literatura como um todo, né, como normalmente nós fazemos no caso da literatura brasileira, mas que também já foi motivo, né, de visões diferentes, né, sobre, afinal de contas, quando se inicia a literatura brasileira. Vocês já devem ter visto, né, isso a partir dos textos do Antônio Cândido nas disciplinas de literatura brasileira, né? Mas normalmente nos nossos livros didáticos, né, nós começamos a estudar a literatura brasileira a partir da Carta de Caminha, né? Então aqui o Luandino Vieira está chamando exatamente a atenção para isso. Olha, não sei quem foi, né, mas alguém chegou, colocou lá uma cruz, né, e a partir daí nós vamos encontrar uma série de narrativas, né, que falam, né, desse território, enfim, que falam da convivência inicial, né, entre os povos, convivência, obviamente, entre algumas aspas, né, mas o Luandino Vieira chama a atenção, né, para o perigo, né, de apagamento, né, dessas visões. Ou seja, tudo isso faz parte, né, dessa história, da história dessa literatura. Né? Então, é preciso, né, olhar isso como um todo. Né? Por fim, né, eu gostaria de sugerir a vocês que assistissem, né, ao vídeo que está disponível no YouTube, também está disponível, né, no nosso ambiente, né, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. O título do vídeo é O Perigo de uma História Única, né, em que a Chimamanda vai de uma forma bastante descontraída, é um vídeo que nos leva a uma reflexão, mas que também nos proporciona algumas risadas, né, em que ela vai exatamente mostrar, né, como foi criada ao longo dos anos, né, uma visão extremamente estereotipada do continente africano, né, como um continente selvagem, atrasado, né, extremamente ligado a imagens de fome, né, sem cultura, né, e ela vai ao longo, né, do vídeo, a partir de experiências pessoais, né, mostrando como, né, como é perigoso, né, essa ideia única, né, a ideia dos estereótipos, né, e ela vai em determinado momento, né, chamar atenção exatamente para as repetições, ou seja, quanto mais nós repetimos, né, uma determinada sentença, uma determinada frase, uma determinada ideia, mais ela nos parece verdadeira, né? Então, eu espero que ao longo, né, dessa disciplina, né, a partir dos textos que vocês vão ter disponibilizados tanto no guia quanto no ambiente, né, esse panorama, né, das literaturas africanas de língua portuguesa, né, abram, né, os olhos, né, de vocês para terem um contato, né? Eu costumo dizer que essa disciplina é apenas um pontapé, né, uma forma de despertar o interesse de vocês, né, a ter contato com essas literaturas, né? E eu espero que a partir dessa disciplina, né, vocês tenham o interesse e busquem cada vez mais essas literaturas, né? Obrigada.